Boa noite a você que nesta hora está conosco em mais um Papo Aberto. O programa de hoje será especial. Eu recebo mais uma vez e com imensa alegria o diretor nacional do movimento de Schoenstatt no Brasil e assessor da juventude de Schoenstatt. Ele secretariou o Papa Francisco na 5ª Conferência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe e também na Jornada Mundial da Juventude. Então seja mais que bem-vindo, Padre Alexandre Aui, acertei dessa vez o nome? Certíssimo. Olha aí, eu não esqueci desde a nossa última conversa, e com a alegria que nós recebemos aqui no programa, viu? Muito obrigado, Márcio, é uma alegria estar novamente aqui com vocês, obrigado por essa possibilidade, e é muito bom poder também estar em contato com a Canção Nova mais uma vez. Padre Alexandre, aqui o senhor está em casa, né? E eu estou contente porque a gente vai falar de muita coisa boa nesse dia de hoje, inclusive de um livro muito especial, você pode esperar aí até tomar em mãos caneta e papel, porque eu tenho certeza que esse você vai querer para você. Padre Alexandre, para quem ainda não o conhece, eu queria que o senhor contasse um pouco aí como é que teve início a sua relação com o Papa Francisco. Eu já tive o privilégio de escutar, né? Mas muitas pessoas ainda não o conhecem, né? Não tiveram a oportunidade de ver aquele nosso primeiro bate-papo. Conta para a gente um pouquinho. Bom, Márcio, o contato foi em 2007, quando o Papa Francisco esteve aqui no Brasil ainda como cardeal de Buenos Aires, para a Conferência dos Bispos em Aparecida, como você já mencionou, e ele foi o presidente da comissão de redação. E naquela ocasião, eu tive a graça de poder assessorá-lo, assessorar toda a comissão, nesse processo de elaboração do documento final da Conferência de Aparecida, que é um documento muito importante para a caminhada da Igreja Latino-Americana. De lá nós nos conhecemos, trabalhamos 20 dias juntos, e fruto desse nosso contato é que, posteriormente, também ele me convidou para estar ao lado dele durante a JMJ. Então, esse é um pouco a origem, né? Ou seja, 6 anos antes da JMJ, nós já nos conhecíamos, e eu tive a grata surpresa de que ele foi escolhido como Papa, e daí foi a deusdência, né? Porque coincidências para Deus não existe, né? Uma providência de que nós pudéssemos novamente ter contato. E como é que foi o seu contato com ele na Jornada Mundial da Juventude? Gostou? Nossa, como não gostar, né? Na verdade, eu acho que eu já comentei aqui, mas ele era exatamente a mesma pessoa que 6 anos antes, só que estava vestido de branco, né? Mas a forma com que o fato de ser Papa não mudou o homem. Não mudou em nada o trato com a gente, a cordialidade, a familiaridade, a humildade também de perguntar coisas, né? Querendo saber a minha opinião sobre alguns assuntos. Fraco não, né? Consultado pelo Papa, né? Não, olha aí. Imagina. Sem dúvida, quando o Papa quer tomar uma decisão, ele me pergunta. Não, de jeito nenhum. Eu tenho certeza que não tinha nenhum mérito para estar ali, mas talvez por esse contato prévio, por ele já me conhecer, talvez se sentir um pouco mais à vontade de poder pedir para a gente estar do lado. Mas eu sei também que o que eu pude ajudar não era nada assim essencial para o que ele fez no Brasil, foi um trabalho que já veio preparado de Roma, mas foi bom poder estar ao lado dele nesse momento. Imagino, viu? Imagino. Gostamos muito que o senhor estivesse lá também, tornando mais confortável a estadia dele aqui no Brasil, porque já era uma pessoa conhecida dele. Talvez, né? pode Com ser. certeza. E como que surgiu a ideia de escrever o livro e por que esse tema? Certo. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça algo assim, até que, celebrando uma missa ali no Santuário de Schoenstatt da Vila Mariana, aqui no centro de São Paulo, não muito longe daqui, uma jovem, a Maristela, que trabalha na Loyola, que nós já nos tínhamos conhecido em encontros da CNBB, em outros momentos também da Jornada Mundial da Juventude, ela falou, olha, padre, durante a missa tive uma inspiração, o senhor é padre de Schoenstatt, gosta muito de Nossa Senhora, o senhor conhece o Papa, o senhor nunca pensou em escrever um livro sobre a relação do Papa Francisco com Nossa Senhora? Eu disse, olha, nunca pensei, mas a ideia é boa. Você sabe que eu estudo Mariologia, que essa é a minha área de especialização, que eu dou aula disso? Ela falou, não, isso eu não sabia, né? Mas aí, digamos que juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, uma proposta que tocou totalmente a minha perspectiva de interesse. Aí eu falei, olha, só que eu não me atreveria a escrever um livro sem o aval do Papa, sem a autorização dele, sem que ele esteja de acordo. E também para falar de algo tão pessoal, o melhor seria que ele pudesse me conceder uma entrevista sobre o tema. Aí eu fui ousado, talvez, de perguntar e falei, olha, se o Papa estiver de acordo, né? E aí eu fiz a pergunta, né? E ele imediatamente respondeu dizendo... Por ocasião da jornada mesmo? Não, isso já foi muito depois, isso foi em novembro. Né? Isso foi em novembro, e aí eu, através do secretário dele, né, entrei em contato,
e perguntei se ele estaria de acordo, e falei que estaria na Europa, de fato, naquele período. Eu tinha alguma coisa em Schanstatt, justamente, que tinha um encontro lá. Falei, poderia ir a Roma no final do ano. Ele me respondeu imediatamente dizendo, que bom que você vai estar por aqui, a possibilidade de nos reencontrarmos. Estou de acordo com o livro, com a entrevista. E no dia 26 de dezembro, às 10h30 da manhã, se você puder, aqui na Casa Santa Marta, a gente se encontra para conversar sobre isso. E se não estiver bom para você, a gente busca outra data, né? Aí eu falei, como é que pode não estar bom para mim, né? Presente de Natal desse, hein? Foi um super presente e, de fato, nos encontramos aí nesse dia. Mas eu até coloco no início do livro esse comentário, né? Impressionante que ele mesmo maneja a sua agenda, que ele mesmo ofereça uma possibilidade de encontro, com essa abertura. Eu tenho certeza que se eu dissesse para ele, de repente, não, poxa, justamente esse dia tem alguma coisa, conhecendo o Papa como ele é, ele encontraria outra data, né? Mas não porque eu seja importante, mas porque ele é assim, né? Quando ele está à disposição das pessoas, ele está assim aberto a também se adaptar às pessoas. Essa tem sido também a minha experiência. Então, achei bonito também a forma com que ele acedeu ao convite para a entrevista. E como é que foi a entrevista? Então, Márcio, eu cheguei lá bastante nervoso, assim, porque eu sentia que era novamente uma possibilidade de estar em contato com o Papa. Não sabia como é que ia ser, então 10 horas eu já estava lá, 10h30 a entrevista, e aí ele me recebeu na Casa Santa Marta, no lugar onde ele mora, né? Ele tem uma sala de espera, depois de visitas. De um lado está o dormitório dele, do outro lado o escritório. É um espaço relativamente pequeno, né? E aí, com a mesma cordialidade de sempre, eu estava preocupado que eu tinha muitas perguntas para fazer, né? A gente estuda Mariologia, eu tinha um montão de coisas na cabeça. E aí eu falei, olha, eu gostaria só de saber quanto tempo a gente vai ter para a entrevista, né? Aí ele falou, olha, o meu próximo compromisso é o Ângelus. Assim, eu até tinha pensado de convidar para me acompanhar, então nós temos até o meio-dia, né? Um pouco antes, que a gente tem que ir até o Palácio Apostólico, onde ele sai lá na janelinha, né? Então foi assim que tivemos mais de 1 hora conversando sobre Nossa Senhora, as experiências dele com Maria, desde a sua infância. E depois disso fomos juntos para o Ângelus, né? Então ainda continuamos conversando um pouco mais. Depois ele me convidou, né? No final do Ângelus ele virou para mim e falou assim, bom, não sei se você tem tempo, mas eu tenho um compromisso só a 1 hora, que vem um casal para almoçar comigo, mas até lá eu poderia te mostrar um pouco aqui o Palácio Apostólico. Eu falei, quem não tem tempo é o senhor, não eu, né? Eu estou aqui para isso. E de fato ele então me convidou para a gente conhecer um pouco o que teria sido, segundo ele, a sua prisão, né? Ele até me falou 2 vezes, olha, aqui era onde eu teria que ficar, mas está muito longe das pessoas. Dou testemunho de que não é um lugar luxuoso, é um lugar simples, mas grande, né? E distante de tudo. Então, deu para entender, conhecendo o Papa, que seria melhor para ele realmente ficar morando lá na Casa Santa Marta. Então, assim foi a nossa entrevista, durou mais de 2 horas. Um momento maravilhoso, hein? Foi um momento muito especial, sem dúvida, assim, muito pessoal também, como é ele, e muito descontraído também, sem nenhuma formalidade, né? Certo. Então, antes dessa conversa, nada do livro tinha acontecido, a não ser dentro da sua cabeça, né? As ideias estavam sendo organizadas. A partir daí, quanto tempo até começar mesmo a trabalhar no livro? A primeira coisa que fiz foi transcrever a entrevista, ela foi toda gravada, certo, né? Mas eu tinha vários compromissos em janeiro, lá na Alemanha mesmo. Eu só pude começar em fevereiro, quando começaram as aulas, aí também com muitos dias eu dou aula, umas 2 vezes por semana, acho que em 1 mês e meio mais ou menos, eu me dedicava uns 2 dias, 1 a 2 dias na semana para escrever o livro. E aí eu percebi que não bastava simplesmente transcrever a entrevista ou apresentar a entrevista crua, porque ela foi muito informal e com muitos detalhes que precisavam ser melhor explicados, situados no tempo, desdobrados, né? De alguma maneira, também eu inicialmente pensava em fazer um livro mais teológico. Na verdade, não foi possível, porque o Papa ele é todo de teologia aplicada, né? Então, ele foi contando casos, foi contando exemplos, foi falando da vivência, né? Do amor dele com Nossa Senhora. A gente só saiu ganhando, eu acho. Exatamente, porque às vezes, não que a gente vai desmerecer, né, a riqueza de um livro com essa perspectiva mais teológica, mas do jeito que foi, se tornou acessível para todo mundo, né? Exatamente. Desde o teólogo a quem está começando hoje a sua caminhada na fé, ou que sempre se sentiu encantado, não é, pela espiritualidade mariana dentro da própria casa, no colo da mãe, né, no terço na mão do pai, e que vendo
essa retomada aqui na pessoa do Papa, na sua relação com Nossa Senhora, teve vontade de resgatar isso que viu acontecer dentro de casa. Exatamente, foi Então, o que aconteceu. Um brinde para todos nós, né? Sim, para mim foi também uma bênção, embora no início eu estava meio incômodo com essa nova perspectiva, né? Eu fiquei meio desconcertado, mas depois eu percebi Não era a que era ideia melhor. inicial, né? Não era, mas o Papa me levou a pensar assim e graças a Deus, eu acho que ficou muito mais próximo e é o que ele agradece, na verdade, depois que recebeu o livro, né? Bom, eu teve um primeiro momento que eu mandei o livro escrito, falando, olha, eu sei que o senhor não vai ter tempo, mas pede para alguém dar uma olhada, vai que eu escrevi alguma heresia, alguma coisa que não está legal, né? Que o senhor não esteja de acordo. E aí ele, para minha surpresa, ele responde assim, tá bom, muito obrigado por ter mandado o livro, tá bom que você me pergunte, peça autorização, mas eu prefiro, peça para lê-lo, mas eu prefiro autorizá-lo assim sem lê-lo. E aí eu tive que arcar com a consequência, né? E estou preparado, vamos ver o que vai acontecer se todos lerem, se tiver alguma coisa que não está muito certo. Não, mas fique tranquilo, porque se a gente achar alguma coisa duvidosa, a gente liga e pergunta para o Papa. Ah, então tá bom, melhor assim. Vai chegar direto na fonte, Pois né? é. Mas aí, de fato, quando depois o livro já estava editado pela Loyola, eu mandei novamente e ele agradeceu justamente a possibilidade de ter dado um testemunho sobre a relação dele com Nossa Senhora e pelo fato do livro ter sido escrito com o coração, né? Que no fundo não tinha outra possibilidade, porque como ele falou com o coração, também eu me sentia assim impelido a escrever com o coração. Embora acredito que não faltem os fundamentos teológicos daquilo que ele diz, e em muitos momentos eu fiz essa aproximação teológica, tentar situar certas coisas da experiência mariana dele dentro da teologia, da mariologia, mas é o que eu chamo uma mariologia aplicada ao livro, né? Assim, é mais assim a partir da experiência, da vivência religiosa dele com Maria que a gente pôde escrever. Ele tem uma frase muito bonita para mim que diz assim, se você quer saber quem é Maria, pergunta para os teólogos. Se você quer saber como amá-la, pergunta para o povo, né? E ele ama com o coração de povo, né, a Nossa Senhora. Então, eu acho que é por isso que não é tão difícil de perceber esse coração também em tudo aquilo que se refere à sua relação com Maria. Como é que foi esse período de escrita do livro, né? Porque vai na entrevista transcrita, vai na Sagrada Escritura, vai nos textos teológicos, vai na capela aos pés do Santíssimo, né? Exato. Vai ali diante da Virgem. E aí, como é que era tudo isso? Era assim, o primeiro sentimento era assim de uma incapacidade, uma impotência muito grande, né? De como que a gente vai penetrar no coração mariano do Papa, tentar falar algo disso, né? Então, ir na capela, apelar para Nossa Senhora, né? Muitas vezes eu disse para ela, a senhora me meteu nisso, agora a senhora me tira disso. Bateu aquele arrependimento de, será que eu vou escrever? Eu nunca tinha escrito nenhum livro, né? Até escrevi um, mas que era a minha tese de mestrado, mas, na verdade, não era assim o objetivo de fazer um livro. Então, totalmente inexperiente, sem nenhuma prática nisso. Então, eu sentia que precisava realmente do Espírito Santo para poder dizer algo. E dos conhecimentos teológicos que a gente tinha. Então, era entre a capela e o quarto, entre as 1000 atividades que a gente, infelizmente, tem também, né, que tem que dar conta. Não pude me dedicar 100% a isso, nem de longe, mas eu acho que foi também a graça de Deus, com os estudos que a gente já fez, de repente eu pegava alguma coisa dos estudos e tentava colocar também no livro. Outros textos dele, que graças a Deus ele tem bastante textos sobre Maria, que eu já tinha colecionado um pouquinho, né, anteriormente, até sem a perspectiva do livro, mas é pelo interesse pessoal. E aí eu acho que foi possível juntar, e ainda tinha a Loyola com os prazos, né, porque a nossa intenção era a gente lançar no mês de Maria. Acabamos conseguindo, foi no dia 30 de maio, mas foi no final e não no início do mês de Maria. Mas acho que foi o que deu para fazer. Quem sabe, certamente tem muitas coisas que poderiam melhorar, né? Até de uma edição para outra a gente tem tentado, né, pequenos detalhes, sobretudo de digitação, uma outra coisa que passou, mas que, graças a Deus, não são muitas. A gente vai tentando corrigir, mas espero que sirva para o leitor, né, pelo menos para crescer. Eu sempre colocava para Deus, se é para servir a Deus, para a maior glória de Deus, para que as pessoas amem mais Nossa Senhora e conheçam mais o Papa Francisco, então vale a pena. Espero que tenha valido a pena. Não, os prazos eles precisam existir, né, Padre Alexandre? Mas eu penso assim que a experiência de escrever um livro é uma coisa muito viva, não é?
você não escreve livro sozinho, ele se escreve junto com você, não é? Verdade. Então você dialoga, ideias surgem, você começa a ter compreensões que antes você não tinha. Você descobre coisas. Para mim foi muito não importante. É? Sim. Então não é assim. Muita gente pensa que você escrever um livro é você pegar um apanhado de informações e organizá-las. Não, isso pode até ter o nome de livro pelo volume de páginas ali agregadas. Mas um livro ele tem uma alma. É verdade. Não é? Exato. Então, assim, às vezes a gente faz o projeto, a gente quer honrar os prazos. Que bom que ultrapassaram-se aí uns 30 dias quase, né, nesse prazo, porque foi o tempo que foi necessário para ele ser gerado, né? Sim. E eu descobri muitas coisas, sabe? Por exemplo, todo o tema da religiosidade popular é um tema muito forte para o Papa Francisco. Ele considera o documento de Aparecida, a página mais bonita do documento de Aparecida, a página sobre a religiosidade popular. Então eu tinha que ir atrás dessa informação, que para mim também era curiosa, né? Então ele, por exemplo, ele fala, até Puebla, Santo Domingo, se falava de piedade popular. Aparecida chega a chamar essa piedade de espiritualidade popular. E ele valoriza muito como o povo reza, né? Isso é fruto de toda uma corrente teológica na Argentina, que é conhecida como teologia do povo, que eu nunca nem tinha escutado falar, talvez só de relance alguma vez, né? E que influenciou muito o pensamento do Papa Francisco. Então, por exemplo, para mim isso foi toda uma descoberta, ir atrás, tentar conhecer, colocar no livro. Então, é um processo, né? De repente, você vai abrindo janelas, né? De repente, uma pequena frase do Papa te faz mergulhar num mundo, algumas coisas conhecidas, outras desconhecidas. Então, foi uma aventura e um processo espiritual também, né, que precisou do seu tempo, né? Então, coisa interessante, curiosa, tenho certeza que tem gente aí que não está parando no banco aí, na cadeira, no sofá, de vontade de ter esse livro em mãos e repassar essa experiência, não é? Mas essa é a ideia mesmo, que a gente possa ser curioso das coisas boas, das coisas santas, dessas coisas que nos constroem num mundo que tantas vezes está orientado para uma curiosidade negativa, não é? Ruim, mórbida. Não, a gente precisa ter curiosidade para as coisas boas. E falando em curiosidade, sei que você também está curioso, eu também, então por isso eu vou perguntar, né? Quem que é Maria para o Papa Francisco? Porque eu sei que isso está no livro, não é? Mas o legal da gente conversar com quem escreveu é que eu tenho certeza que o senhor poderia desdobrar, Padre Alexandre, esse livro em 7, 10 volumes, como também poderia condensá-lo num pensamento, numa frase. Isso é que é gostoso a gente conversar com o escritor, com o autor, não é? E para o senhor, como é que é dizer assim, quem é Maria para o Papa Francisco? Quem é ela para ele? Bom, essa foi justamente a última pergunta que eu fiz. Eu já tinha até pensado que a entrevista tinha terminado. Nós tivemos 1h30, 1h e pouco conversando, depois fomos para o Ângelo, depois passeamos um pouco pelo Palácio Apostólico. E quando tomamos o carro de volta para a Casa Santa Marta, novamente estivemos assim um ao lado do outro, como no Rio tinha acontecido algumas vezes. Ele olhou para a minha cara e disse assim, você não tem mais nenhuma pergunta para fazer, não? Eu parei, pensei, né? Foi assim como dizendo, aproveita que está terminando, né, a nossa conversa. Eu falei, sim. Se o senhor pudesse justamente resumir em uma palavra, como um jornalista, né, consegue fazer essas perguntas curtas, resume em uma palavra, ou poucas palavras, quem é Maria para o senhor? Ele olhou para mim, parou, pensou e disse, Nossa Senhora, Maria, ela é a minha mamãe. Eu acho que é a única pessoa com a qual eu posso chorar, porque eu sou um pouco duro. Fiquei pensando, eu não acho, né? Mas ele disse que é. Mas com ela eu sei que eu posso chorar, e já o fiz. E daí vem o título do livro, né? Ela é minha mãe, né? Em espanhol ainda é mais terno ainda, ella es mi mamá, né? Ela é a única pessoa com a que puedo chorar, e já lo hice, né? Então, essas palavras nunca vão sair da minha memória, e eu acho que resumem muito bem. Depois eu percebi, tudo que ele disse é isso. Né? E que talvez seja a experiência de todo cristão. E, por outro lado, é tão evidente, mas que bonito perceber que o evidente é real, né? Que aquilo que é óbvio não é só uma conclusão estatística. Né? Se a gente pegar todos os textos dele... É óbvio, mas não é vulgar, né? Exatamente. É rico, é pleno de sentido, é profundo. E com a profundidade que ele disse, né, para mim, ficou muito claro. Né? O livro já está traduzido no espanhol, o título vai ser Ella es mi mamá, né?
justamente porque tem uma carga afetiva que talvez no mamãe não é exatamente o que nós diríamos em português, mas ficou, ela é minha mãe, né? E resume realmente essa experiência, né? De fato, durante o livro a gente percebe diferentes dimensões desse ser mãe. Mãe da fé, mãe dos pobres, mãe da esperança, né? Que são diferentes de mãe da caridade, diferentes dimensões que o Papa se refere a Maria, mas em última instância ela é aquela mãe. E ele conta muitos exemplos, né? Aqui a gente poderia ficar horas contando, mas vamos deixar para a curiosidade, né, positiva do livro, muitos exemplos assim de como ele vê não só nele, mas também nos outros, né? Nas pessoas que ele experimentou, por exemplo, nos santuários marianos, né? Ele ficava horas confessando em Lujan, que é o santuário nacional deles, lá como se fosse o nosso santuário de Aparecida. E ele diz, é totalmente diferente confessar as pessoas do lado esquerdo do templo ou do lado direito do templo. Eu falei, mas como, padre? Como, Santo Padre? Aí ele falou assim, porque quando as pessoas estão no lado esquerdo do templo, eles ainda não passaram pela imagem de Nossa Senhora. São as confissões muito normais. Quando você confessa do lado direito do templo, as pessoas fazem aquelas confissões de toda uma vida. Aí ele falou assim, aquelas baleias, aqueles peixes gordos, né? Ele nunca contou nenhum conteúdo das confissões, mas falou assim, aquelas confissões profundas, e as pessoas estão mais tocadas. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, eu também me perguntava por quê. Por quê? Porque eles estiveram com Nossa Senhora. Ou seja, a mediação da imagem, que Maria não está ali fisicamente, mas essa imagem media uma presença. E ali elas vêm mais tocadas, porque Maria tem algo, diz ele, que mexe com as consciências, mas no bom sentido, aquela mãe que cuida, que coloca as coisas em ordem, e aí as pessoas sentem a necessidade, né, de se confessar. E aí eu perguntava, inclusive, para as pessoas, né, elas vinham tocadas, e eu perguntava, você viu Nossa Senhora? Né? E elas se emocionavam de novo. Né? Então, coisas assim muito simples, muito da religiosidade popular, mas ao mesmo tempo tão profundas, né? Porque Maria é mãe e a mãe coloca as coisas em ordem na nossa casa, na nossa vida. Né? Muito bom. Tipo Olha, e a gente chegando aqui ao final desse nosso primeiro bloco, né? Esse primeiro momento de bate-papo, bem rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Dá para contar aí alguns pontos de destaque de sua entrevista com o Papa na elaboração dessa obra? Muita coisa eu sei que já foi tocada, mas às vezes escapou aí uma coisa que foi peculiar, aquela que isso foi tão legal, né? Eu acredito, em primeiro lugar, a forma tão ingênua, no bom sentido da palavra, tão simples, tão singela, com que o Papa se relaciona com Nossa Senhora. Né? E isso é muito próprio da religiosidade popular, por isso eu também procurei conhecer um pouco mais sobre essa piedade popular, o valor que o Papa Francisco e a teologia do povo, que de alguma maneira foi uma certa escola, né, latino-americana, especialmente argentina, mas também chilena, também tem alguns teólogos de Schoenstatt que contribuíram nisso, que ele foi conhecendo mais a fundo e que formaram a mentalidade do Papa Francisco. Então, essa dimensão popular. Por exemplo, em um momento, ele conta algo que ele tem pendurado no pescoço, que antes levava no bolso, mas como agora a batina não tem bolso, então ele tem uma bolsinha aqui, e de repente ele começou a abrir a batina e me mostrou essa bolsinha. Né? E fala, aqui eu levo algo, levo 3 coisas. Uma é uma cruz que eu roubei do padre mais santo que eu conheci quando ele estava no caixão. Aí ele não me contou a história, por outros lados eu sei, mas também não entro em detalhes. Segundo, uma relíquia de Santa Teresinha. E terceiro, um paninho com o qual Nossa Senhora de Lujan foi limpada uma vez. Né? Que todos os anos eles trocam a roupa e limpam. A esse ponto chegou o meu carinho, a minha devoção a Nossa Senhora de Lujan, que eu ando sempre com um paninho que teve contato com a imagem original comigo. Né? Então, pequenos detalhes que podem parecer assim estranhos, mas Deus sabe que nós somos seres sensíveis, que precisamos tocar, que precisamos dos sentidos para palpar o sagrado também. E Deus respeita essa forma. Isso é próprio da religiosidade popular, desse sentido comum dos fiéis, né, que a Lumen Gentium 12 fala sobre isso. Então a gente aprofunda um pouco sobre isso. Isso foi das coisas que mais me chamou a atenção. Né? A forma simples, sendo Papa, mas uma devoção muito
é natural. Por exemplo, o fato dele sempre até um santuário de Nossa Senhora para levar os problemas dele, né? Ou os pedidos, como ele esteve em Santa Maria Maior logo no primeiro dia de Papa, como ele esteve em Aparecida antes da JMJ, e sempre que tem uma viagem importante, ele vai até Nossa Senhora. Esse tipo de simplicidade no trato com Maria. Ou ele diz que quando era bispo em Buenos Aires, ele, sempre que tinha um problema, ele ia até Nossa Senhora Auxiliadora, que é, digamos, uma devoção da sua infância com os salesianos. E aí os reitores, o reitor do santuário, os padres que trabalhavam no santuário diziam assim, quando chegava o bispo, a gente nem chegava perto, porque já sabíamos logo que o bispo devia estar com um problemão, né? Então, sempre que o bispo tinha um problema, ele ia lá até aos pés de Nossa Senhora rezar. Então, esse tipo de coisa me chamou muito a atenção e são como luzes também para conhecer um pouco mais o coração mariano do Papa Francisco e a sua espiritualidade em geral. Tá certo. Olha, gente, tem mais coisa, viu? Tem. Você fica conosco, eu vou para um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com você. Você, por favor, não saia daí, tá bem? Nosso bate-papo continua no nosso próximo bloco com o padre Alexandre Aui, e que nos contará sobre a comemoração do centenário do movimento Schoenstatt. E não podemos esquecer de te falar da promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais neste ano. Esse ano serão 2 casas mobiliadas, 2 carros 0 km. Já pensou se não fosse seu, hein? Ou uma casa? Você já sabe, é só adquirir os DVDs da promoção, preencher o cupom que vem dentro, enviar para nós, ou cadastrar no site, ou depositar nas urnas de uma de nossas lojas espalhadas por todo o Brasil. Você não pode ficar fora dessa. Adquira o DVD deste mês. Se você quer mais informações, é só entrar em casanovacançãonova.com.br, ok? Participe, porque além de você concorrer a todos esses prêmios, você ajuda que esta obra continue no ar, fazendo o bem que tem feito. Nós voltamos já.